Olá, bom dia, graça e paz. A gente está aqui mais uma semana para falar da palavra do Senhor, né? Do tema que a gente já sabe, que é Sermão do Monte. Hoje eu gostaria de reafirmar o que a gente viu semana passada. Não porque eu acho que não ficou bem pregado o que a gente viu semana passada, mas por eu achar que falar de oração é sempre muito importante e que precisamos reafirmar positivamente, afirmar a vida de oração em nós. Então, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre a oração. Antes, eu gostaria que você orasse comigo, se você puder, para que o Espírito Santo testifique aí no seu coração essas palavras, não seja eu mesmo, mas seja o Santo Espírito do Senhor. Amém? Você crê nisso? Gostaria de orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Pai, eu sei que nada fugiu do teu controle. Pai, te peço em nome de Jesus, que o Senhor desperta em nós, Senhor, a vontade de falar contigo, de ouvir a tua voz, Pai, de ter relacionamento, intimidade. Pai, que o Senhor desperta em nós o entendimento de que a oração é muito mais do que um rito, é muito mais do que palavras. Pai, é o nosso entrosamento, é a nossa comunhão, Jesus. É a forma que temos de nos relacionar. Pai, ensina que é um prazer, Deus, não uma obrigação. Que o seu Santo Espírito alcance cada casa aqui, cada casa que está ouvindo, representado por essa pessoa que está ouvindo, Deus. É o que eu te peço e consagro a Ti essa escola dominical, todo o ministério de ensino. Pai, desperta também nos pais o desejo de ensinar a criança a conhecer mais de Ti, Deus. Os jovens, Deus, que eles tenham o cuidado, o zelo pela Tua palavra de ensinar, Deus, a cada dia mais. Eu sei que tem muitos pais aqui, que o Senhor possa começar desses pais, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, eu vou ler o texto de novo, de Mateus 7, como eu falei. Eu gostaria muito de falar sobre a oração. Não por achar que a oração é algo, ou que a aula da semana passada não ficou explicada. Acho que a gente conseguiu alcançar o objetivo de explicar semana passada sobre o entendimento de perseverar na oração. Mas eu queria trazer a sua atenção para a oração em si, né? Para que a gente possa viver uma vida de oração completa, profunda, ativa, apaixonante pela oração, né? Uma vida sábia de oração, porque também não adianta eu só orar com interesses errados ou interesses em outras coisas que não seja simplesmente o relacionamento com Deus. Mas a gente entendeu semana passada a questão da perseverança na oração. Se você não viu a aula da semana passada, eu peço que você assista, é muito importante. Não é porque eu vou falar do mesmo tema que não tem algo lá para agregar, mas que a gente possa despertar em nós, sabe? O desejo de orar, de falar com o Pai. A gente tá numa batalha o tempo todo, né? O contolo, eu falei semana passada, o contolo é achar que não existem batalhas espirituais, é achar que, né, a gente só tá nela, mas elas existem e a gente precisa guerrear com as armas que a gente tem. Amém? E a oração é uma delas. Eu gostaria de ler então o versículo de Mateus 7, versículo 7, que fala assim: Pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, lhe abrirá. Amém? Só até que, então, o versículo que a gente leu hoje é o 7 e o 8. Então, para a gente conversar um pouquinho sobre a oração, é preciso que a gente entenda que esse assunto da oração é apaixonante no sentido de que quando a gente entende esse poder que a gente tem nas mãos, né, a gente pode alcançar lugares inimagináveis, a gente pode alcançar coisas que a gente não imaginava, né? 1 Coríntios fala que nem olho viu, nem mente nenhuma
imaginou o que o Senhor tem preparado. Então, o Senhor tem algo especial. Em Jeremias 33:3 vai dizer que busca... vou ler aqui, que agora fugiu. Jeremias 33. Fala assim, ó. Invoca-me e eu te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Né? Então fala assim, clama a mim que eu vou te responder, e ainda vou te anunciar coisas que você ainda não conhece, vou revelar mistérios de você. Então quando a gente ora, o Senhor vem com a revelação, o Senhor vem com o discernimento do Espírito Santo, o Senhor vem nos dar um privilégio de conhecer mais dele quando a gente ora. Então invoca-me e o Senhor vai responder, e ele ainda vai revelar novos conhecimentos para nós. Então a possibilidade, né, de que a gente vê de vários milagres que ocorreram na Bíblia mediante a oração. Se a gente olhar, né, o sol parou, Jesus acalma a tempestade mediante uma palavra, né, Jesus ressuscita mortos. Ele primeiro, antes de ressuscitar Lázaro, por exemplo, ele ora a Deus, né, para que o nome de Deus seja glorificado. Então ele leva através da oração também pecadores ao Senhor. Então há muito milagre envolvido mediante a oração. Né? A oração de um justo pode muito em seus efeitos, né? Assim está escrito em Tiago. Então a gente precisa entender a importância da oração. Ana, né, mãe de Samuel, orou, né? E aí até a questão da fertilidade da mulher estéril foi sarada mediante a oração. Não é a oração forte, né? É o Deus a quem você ora, a quem você conversa, que é forte e poderoso. É claro que, né, a expressão, não há problema na expressão. Eu acho que só precisa ficar claro que quem é forte e poderoso é Deus, né? A pessoa a quem você está recorrendo em oração. Amém? E a oração, ela é chave fundamental para o exercício da fé. Como a gente falou, Abraão, ele rompeu em fé. E aí ele orava, ele entregava ao Senhor, né, glória e honra. Então, através da oração, né, porque a oração não é só pedir, a oração é dar a Deus toda a honra e toda a glória. A gente aprendeu isso com o Pai Nosso, com o exemplo da oração de Pai Nosso. Então, através da oração, a gente exercita a fé para que a gente alcance esses lugares inacessíveis, como está escrito ali em Jeremias, alcance os lugares inimagináveis que a gente não consegue entender, né? É através da oração. Então, há mistérios, e o Senhor falou que há mistérios que Ele pode revelar àqueles que o buscam, que Ele vai revelar àqueles que o clamam. Por exemplo, por que existem pessoas que têm uma enfermidade numa área, enfermidade mesmo no corpo físico, e ela não é curada, mas ela ora para uma pessoa e essa pessoa é curada na mesma deficiência que ela tem, ou na mesma, talvez uma doença que ela tem. É mistério de Deus, né? Mas a palavra diz que Ele revelará alguns mistérios a nós, basta clamar. Então, o Senhor, né, em Romanos, é um versículo que eu gosto muito, gostaria até de ler, ele está até no meu status do WhatsApp, eu realmente gosto desse versículo, que é Romanos 11, 33 e 34. Fala assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem se tornou o seu conselheiro, né? Então, tudo é para Ele. A Ele seja honra, seja glória para todos sempre. Então, o Senhor conhece todas as coisas, mas Ele ainda dá, mediante a oração, esse privilégio de apresentar para nós também alguns mistérios. Eu creio que há outros mistérios que não serão revelados aqui, mas há mistérios que serão, basta eu clamar. Amém? Então Jesus mostra o caminho a seguir, e esse caminho a gente só alcança mediante a oração, né? E eu gostaria de trazer um exemplo que está lá no Antigo Testamento, que vai falar sobre Sansão, e é Juízes
o livro de Juízes, você que quiser acompanhar aí, capítulo 15, eu gostaria de ler do 13 ao 19, que fala assim: diante do que eles anuíram, juramos, desejamos apenas te prender e te entregar a eles, mas de maneira nenhuma te feriremos. Então o puderam amarrar com 2 cordas novas e o conduziram para fora do rochedo. Quando os homens, trazendo Sansão, se aproximavam da cidade de Lei, os filisteus partiram ao encontro do grupo aos gritos de vitória. Mas presta atenção nessa parte. Mas o Espírito do Senhor veio sobre Sansão. As cordas que amarravam seus braços se tornaram como fios de linho queimado ao fogo, ou seja, tão frágil como uma linha de fio queimado. E os laços que se prendiam se soltaram das suas mãos. Ao ver a carcaça de um jumento, imediatamente pegou a queixada do animal e com ela matou 1000 homens. Então ele bradou: com uma queixada de jumento eu os amontoei, com uma queixada de jumento abati 1000 homens. Quando parou de bradar, jogou fora a queixada, e aquele local passou a ser conhecido como Ramá Lehi, ou então Ramá Lehi, colina da queixada. Sentindo então grande sede, Sansão clamou ao Senhor, dizendo: foste tu, ó Senhor, que alcançaste essa maravilhosa vitória pela mão do teu servo. Mas será que agora terei de morrer de sede e cair nas mãos dos incircuncisos? Então fez Deus abrir a rocha que há na cidade de Lei, e dela brotou água. Sansão bebeu, suas forças foram revigoradas, e ele recobrou o ânimo. Foi por isso que se deu a essa fonte o nome de Enhacoré, fonte do que clama, que permanece fluindo até nossos dias na cidade de Lei. Então até aqui, essa fonte, ela recebeu o nome de fonte do que clama, porque Sansão estava ali, precisou de um refrigério. Ele clamou, ele orou, ele pediu e o Senhor o atendeu, né? Interessante que quando fala aqui no versículo 14, fala: mas o Espírito do Senhor veio sobre Sansão. Então, ele teve ali um momento que ele não teve medo, né, destemido, pegou uma queixada, uma carcaça de um animal morto, né, pôs no braço e matou 1000 homens, 1000 filisteus, ele matou com uma queixada. Só que aí, mediante a exaustão e todo o trabalho que ele teve ali de matar 1000 homens, ele se sentiu cansado e teve sede. E no momento de sentir que ele teve sede, né, que é algo mais, a gente parece, ele não teve medo de matar 1000 homens, mas teve medo de morrer de sede. Interessante, né? Mas interessante que é que quando ele estava que ele foi matar a queixada, o Espírito do Senhor estava sobre ele. Então, a gente pode estar na casa do Senhor, fazendo a obra do Senhor, porque aqui, né, depois que Sansão ainda vai casar com Dalila, mas enfim, o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, ele estava ali fazendo a obra do Senhor, né, ele estava cumprindo o propósito do Senhor, então ele estava trabalhando e ele se sentiu fadigado, ele se sentiu cansado. E aí ele se viu numa situação, em outros estudos que eu já vi, fala que esse lugar que ele clamou por água é como se fosse uma caverna, que ele se esconde porque para que não chegue outros filisteus. E aí ele sente sede. E quando ele sente sede, ele pensa: poxa, eu matei 1000 homens com uma queixada, será que eu vou morrer de sede? E aí o Senhor escuta a oração dele e abre uma rocha e faz jorrar água da rocha. Dá para entender o poder da oração aqui? Dá para entender que mediante a um clamor, né, algo inimaginável aconteceu, né? É natural então sentir, o primeiro ponto que eu coloquei é natural sentir um cansaço, mas a gente precisa clamar, né? Mesmo quando está cansado,
a gente precisa clamar. Mesmo em dia, fazendo atividades, né, fazendo a obra do Senhor, você pode ficar cansado, mas você precisa clamar, né, porque a gente não consegue de nós mesmos. Nós não temos forças de nós mesmos. É o Espírito do Senhor que nos revigora. E aí quando a gente tem sede, é a água do Senhor que brota da rocha que nos revigora. Então a gente precisa entender que nós somos naturais. E a gente sente o cansaço, a gente sente o desgaste. Mas se a gente entender o poder da oração, é esse o ponto. Se a gente entender que a oração para nós é algo que nos mantém no caminho que o Senhor Jesus propõe, e a gente começa a tomar mais, assumir mais esse benefício que a gente tem a nosso favor. Então a questão é não temer os filisteus, pois estava sobre ele o Espírito Santo. Então ele se sentiu sozinho, né, na hora da caverna, vamos dizer assim, onde eles questionam, né, a Deus, será que eu vou morrer na mão dos incircuncisos agora de sede, porque eu vou morrer, né, de sede. E aí ele se sentiu sozinho, achando que ia morrer de sede, mas Deus jamais ele abandona aqueles que nele se refugiam. O livro de Naum 7 vai falar assim que o Senhor é bom e ele sabe os que nele se refugiam, ele conhece aqueles que depositam a confiança no Senhor. Então a diferença aqui, é a chave do propósito dessa mensagem, dessa lição de hoje, é entender que a oração para nós que somos cristãos, para nós que somos servos do Senhor, não é uma necessidade, não é uma obrigação, é uma questão de sobrevivência. Ele entendeu isso, Sansão entendeu isso, porque a diferença é que Sansão clamou, ele estava cansado, né? Mas a água brotou da rocha e trouxe a força que ele precisava. A palavra fala que ele recobrou o ânimo, ele foi revigorado. Então ele bebeu essa água e essa água foi, né, teve uma proporção tão grande na vida de Sansão e ele tomou, né, todas as suas forças. Interessante que no livro de Ezequiel 47 vai falar que há uma água que corre do altar, né? A água, essa água é Jesus, e é essa mesma água que tem o poder de nos revigorar quando estamos cansados, mesmo fazendo a obra do Senhor. Então a gente só alcança essa água mediante a oração, mediante ao clamor. Então a gente precisa orar. É simples. A gente precisa... Parece uma oração de 5 horas que ele fez aqui. Não, Sansão só falou assim: poxa, tu, Senhor, que alcançaste aquela maravilha. Foi o Senhor que matou 1000 pessoas com uma... né? Não literalmente, mas foi o Senhor que me deu força para que agisse, né? Pelejasse a guerra. Mas agora eu vou morrer de sede. Foi isso a oração, né? A oração foi essa. Mas a diferença é que a gente confia no Deus que a gente serve. Então eu queria desafiar você a exercitar mais oração. Nós temos oração todos os dias, né, da semana, às 6 horas da manhã. Você que pode, tenta se desafiar, eu tenho tentado fazer isso, pelo menos uma vez na semana. Comece com um, depois você vai alcançando. Se você não consegue com uma vez na semana, tente uma vez no mês, mas tenha a oração 6 horas da manhã. E assim, é uma chave a gente entender que a oração é uma questão de sobrevivência para o cristão. Amém? Não é necessário, não é obrigatório, não é, pode dizer essencial, mas é sobrevivência, é essencial à vida de um cristão, a oração. E o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, fala: pede, né? Bate na porta, conversa comigo, né? Eu, que sou um pai bom, ele dá o exemplo, não vou dar coisa ruim àquele que pede. Se vocês que são maus sabem dar boas dádivas, o nosso Deus, nosso Pai, que é um bom Pai, vai dar quanto mais outras dádivas. Amém? Então, essa água purificadora que corre do trono, que corre do altar, né? Jesus, e a gente só alcança esse alento, dessa sede saciada, através da oração. Quando entendermos que a oração é essa sobrevivência no qual eu tenho falado, né, para cada um de nós, enquanto cristãos, a nossa vida de oração é um convite de Jesus. Viva uma vida de oração completa, ativa, né, sábia, né, fervorosa,
que aí a gente vai compreender alguns mistérios que o Senhor tem a revelar para nós. Amém? Essa é a mensagem de hoje, dessa semana. Muito obrigada você que tem acompanhado. Eu espero que o Espírito Santo alcance você e que seja para a honra e glória dele. Amém? E que a gente vai começar a ver aí, né, um crescimento no ministério de oração lá da nossa igreja. Amém? Conto com você. Deus abençoe e até a próxima semana, se assim Deus permitir. Muito obrigada e até mais.